assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, caro ouvinte, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Conexão. É um prazer saber que você está em sintonia 93.9 em FM a esta hora e, claro, é um prazer muito grande da nossa parte contar com a sua presença nesta que é a Sintonia da Esperança. Hoje é mais um dia que nós vamos falar sobre assuntos que têm afetado a sociedade e já sabe que o programa Mais Conexão é um programa que foi projetado especialmente pensando em todos os jovens para que possamos salvaguardar os valores morais da sociedade jovem. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Rádio Adventos, YouTube, Rádio Adventos, ou se preferir, escreva para o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77. E já sabe, você pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando temas que gostaria de ouvir aqui no nosso programa e também pode solicitar estudos bíblicos. Nós estamos oferecendo, ou a equipa da Rádio Adventos está oferecendo estudos bíblicos do livro de Apocalipse e Daniel. Portanto, entre em contato conosco através dos terminais telefônicos que eu vou repetir agora, que é o 923 89 21 77 e diga que eu quero estudar a Bíblia com vocês. E claro, hoje é mais um dia de conversa e mais um dia de assunto e vocês já sabem que geralmente eu não estou sozinha, tenho convidados em estúdio para poder ajudar a apaziguar e a entender a situação que estamos a viver nos últimos tempos. E para falarmos sobre a questão do tema de hoje, que é álcool e drogas, fatores psicossociais e suas consequências, convidamos, aqui nos nossos estúdios o pastor Adriano Barco, que está aqui conosco. Pastor, muito boa tarde e seja mais uma vez bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho da recepção. Obrigado. Muito obrigada. E claro, também para quebrarmos aqui o gelo, tem uma rapariga ou uma menina que é a psicóloga Wilma Mayenne. Seja bem-vinda e um prazer. Muito obrigada, Albertina. Obrigada pelo convite e pela tua simpatia também. Não, ela não só quebra, ela derrete. Ela derrete, ou seja, para derreter o gelo, convidamos aqui. Então, olha... A Albertina vai me ajudar a derreter esse gelo. Com certeza. Vamos aqui todos nos unir para derretermos esse gelo e conseguirmos fazer os nossos amados ouvintes, o nosso querido ouvinte, perceber da melhor forma possível essa questão do álcool, drogas e fatores sociais e também suas consequências. Como sabemos, nos últimos tempos, a questão das drogas, de bebidas alcoólicas, tem sido uma constante, principalmente no seio jovem. Conseguimos perceber nos dias atuais, jovens adolescentes, jovens adultos também, que estão enveredados ou estão imergidos na vida do alcoolismo, de tabaco e muitas outras drogas. E que, infelizmente, se calhar não sabem sobre as consequências que podem advir depois de muito tempo de uso ou se continuarem imergidos nessa vida. E claro, vou começar com a psicóloga Wilma, que vai aqui nos fazer perceber sobre a questão do álcool e droga, quais são os fatores, primeiramente os fatores que influenciam com que os jovens enveredam nesse caminho de drogas e álcool. Bem, relativamente, esse é um assunto extremamente interessante, Albertina, muito interessante, porque é importante começarmos a dizer que o álcool é um depressor do sistema nervoso, ok? O álcool acaba por mudar o comportamento. Este é um dos objetivos do álcool, não é? Mudar o comportamento da pessoa que consome. Mudar o comportamento para ruim, nesse caso, né? Exatamente. Para o pior. Exatamente. Em alguns casos para pior, vamos imaginar que tu és um jovem, por exemplo, né, cara ouvinte que está a ouvir, és um jovem introvertido, não é?
Normalmente pessoas introvertidas, quando consomem álcool, acabam por se tornar extrovertidas, ou seja, mudou o comportamento dessa pessoa. Ele fica mais alegre, quer falar com todo mundo, ou seja, fica desinibido, não é? Fica extremamente diferente daquilo que ele é habitualmente, ou seja, esse é um dos objetivos, não é? Do álcool, mudar o comportamento do indivíduo. E pode associar-se a situações perigosas. Exatamente. Pode comatar por outras questões, porque uma pessoa que consome álcool, não é? Por essa mudança de comportamento, ela está mais suscetível, ou seja, está mais desinibida, não tem medo, basicamente. Ela acaba por desinibir o medo, por exemplo. A pessoa não tem medo de, vamos supor, de roubar. Ok? A pessoa não tem medo de bater alguém ou de se envolver em situações assim mais problemáticas. Mais problemáticas devido a essa álcool, né? Exatamente, devido a essa desinibição, devido a esse comportamento mais eu posso tudo, eu consigo tudo, então ele se acha todo poderoso. Quando a pessoa está assim, mesmo quando consome álcool, eu sou todo poderoso, eu posso tudo, posso fazer qualquer coisa. É basicamente isso. Muito bem. Pastor Adriano Barco, será que na Bíblia nós podemos encontrar personagens que ingeriram álcool e deram-se mal por essa razão? Temos sim. Acho que faço aqui o gancho com o que a doutora Vilma acaba de dizer, de que o álcool ele acaba fazendo com que a pessoa mude de comportamento, e esse comportamento tende a mudar o ambiente em que a pessoa está inserido e consequentemente vai extrapolar os limites da convivência, né? Da convivência social, familiar e por aí, enfim. E respondendo diretamente aqui à questão, temos um exemplo típico de Noé, né? Está lá em Gênesis capítulo 9. A Bíblia vai dizer que ele foi o primeiro a cultivar uma vinha e da sua vinha bebeu, fez o vinho e bebeu. Mas o texto diz que ele foi descansar, só que o texto vai transparecer que ele entrou num estado de inconsciência e ficou nu, né? E então o seu filho viu a nudez e aquilo criou uma situação difícil no seio familiar. Então, que é uma situação desagradável. Exatamente. Né? Aqui mais uma vez concordar com a doutora Vilma, bebeu e trouxe problema para o seu familiar. Exatamente. Né? E apesar de que as consequências vieram de Noé para o filho, cá no caso, mas a Bíblia ela traz um elemento transcendental ao homem, ou seja, aí não são consequências de Noé para seu filho, mas Deus usa Noé para dar consequências para Cã. Aí então Deus estava a falar diretamente para Noé, aquilo que seriam as consequências, as suas consequências trouxeram problema não só para o próprio Noé, mas também acabou abrangendo o seu filho. Então, essa é aquela velha história, né, pastor? Ou seja, eu posso tomar decisões na minha vida, mas as decisões que eu tomar não são só para mim. Exato. O jovem que consome álcool, ele pode pensar, ok, eu é que estou a me divertir, eu estou a fazer mal a mim mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem famílias, tem pessoas ao tem os teus pais, os teus irmãos que sofrem com isso, a sociedade. Por exemplo, não imagina um jovem aquele grupo de jovens que reúnem-se depois da mudança do comportamento é para o negativo, como estávamos a falar. E depois envolvem-se acidentes rodoviários, por exemplo. Tem outra pessoa que morreu. Tem ou seja, eles tragam as coisas da via pública, não é? Eles não têm medo de andar em alta velocidade. Exatamente, então não é só o que o pastor falou e eu concordo. Acaba por ser, outras pessoas sofrem com as escolhas que nós fazemos. Então é importante, acho que termos essa consciência que não é só sobre mim, não é? É também sobre outras pessoas. Exatamente. Mas doutora, há quem diga, sobretudo os jovens que consomem bebidas alcoólicas, olha, quando eu consumo, eu me sinto mais leve, eu entendo melhor a prova, ou se calhar eu percebo melhor a matéria que o professor enviou para que nós estudássemos. Isso é uma questão psicológica ou o álcool tem mesmo essa repercussão para outras pessoas e não para as outras? Ou seja, para algumas pessoas faz muito bem ou faz bem, para as outras não. Se é isso que podemos aqui perceber. Relativamente a isso, Albertina, muito obrigada. A tua pergunta foi muito interessante. Já que nós estamos a falar de álcool e drogas, não é? Eu, na minha percepção, eu acho que o álcool acaba por ser uma droga.
Porque tudo aquilo que muda o comportamento da pessoa acaba por funcionar como Uma droga. Como uma droga, na minha percepção. Relativamente a essa questão que colocaste, eu acho que, ou seja, a questão do álcool o álcool causa problemas de memória e de pensamento. Então não existe benefícios nenhum. Um jovem que me diz que bebeu alguma coisa, depois foi fazer prova, ele não vai estar consciente, ok, para fazer, não vai, porque como já disse, aquilo é um depressor do sistema nervoso, ou seja, a pessoa fica mais, como é que eu posso dizer, fica mais leve e parece que está assim a ver o mundo a rodopiar. Mas sobre a questão das drogas, relativamente à marijuana, não é? É uma droga muito conhecida. Exatamente, é uma droga muito conhecida. Relativamente a essa droga em específica, existem estudos, não é? Que falam coisas, assim se posso dizer, positivas. Realmente ela ela melhora a concentração e a memória. Essa questão, mas não é para todo mundo. É como tu já estavas a dizer, ou seja, nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de concentração e memorização, por exemplo, se fumar. Se eu fumar agora vou chegar na prova e vou. Não, isso não acontece com todo mundo. Eu acho que essa questão é bem importante. Eu lembro-me agora, em 2018, eu estava aqui no aeroporto de Luanda Internacional, estava a comportar, e eu tinha assim, alguns livros de saúde do Dr. Pamplona. E uma das pessoas que pegou, abriu uma página onde o Dr. Pamplona falava das consequências do uso do álcool. E aquela pessoa, acho que é assim estudiosa, enfim, disse, não, mas existem médicos que aconselham o uso do álcool porque tem algum benefício na saúde. O que vai diferenciar é a dose, né? A quantidade. E tem essa questão. Então, gostaria que a doutora pudesse... Sim, olha, o que o pastor falou, na verdade, é uma questão muito... que tem-se notado na sociedade atual, que existem pessoas que foram para o hospital ou estão a acompanhar uma receita, mas, olha, fala assim, tens que se calhar consumir um pouquinho de vinho, isso faz bem, e mais alguma coisa. Agora, como relacionar isso? O doutor falou para ela usar vinho, ou se calhar cerveja. É aquilo que nós estávamos a falar, pastor, há pouco tempo. Eu particularmente tenho um problema com a academia, não é? Porque existem vários estudos e muitas vezes os estudos são controversos. Parece que não existe consenso. Eu estou no time de que não acredito nisso. Eu não acredito muito nisso porque eu acredito piamente que tem muito mais consequências negativas do que consequências positivas. O problema que se coloca, Albertina, é que na minha percepção a sociedade coloca o álcool como se fosse algo positivo e as outras drogas como se fossem o pior que existe, ok? Ou seja, você pode beber... Mas não podes usar outras drogas exatamente, pesadas, né? Porque parece que estamos numa escala. Exato, o álcool acaba por se tornar algo menos inofensivo, ok? Porque é permitido e visto de forma mais leviana. Exatamente, de uma forma positiva, não só em Angola, mas no mundo todo. O álcool é visto, mesmo nas publicidades que nós assistimos, ele é sempre apresentado como algo que a pessoa vai fazer em momentos de felicidade, a família, exatamente. Então essa é a visão que a televisão quer passar, mas essa não é a realidade. Mesmo uma pessoa que tem essa questão do consumir moderadamente, este consumo moderado depois também pode acabar por fazer com que essa pessoa se torne dependente. Aliás, exatamente. Toda a gente que agora é dependente consumiu levemente. Exatamente. Só um copo, exatamente. Só uma vez por dia. Exatamente. Então essa questão vai indo crescendo. Exatamente. Essa questão do beber moderadamente depois acaba por despoletar outras situações, o que acaba com que a pessoa possa depois ter um transtorno por uso de álcool. Ok? Mas uma questão. O uso de bebidas alcoólicas, será que é que desencadeia o uso de drogas pesadas? Não que o álcool não seja droga, né? Sim, eu piamente acredito que sim. Porque uma coisa acaba por puxar a outra. Por puxar outra. Exato. Porque normalmente, pessoas que consomem, vamos supor que tu estás numa festa jovem
E depois os teus ouvintes, se vocês tiverem uma dúvida, se já passaram por essa experiência, quem consome, por favor, mandem mensagens para o programa. Porque normalmente, e eu estou a dizer isso não porque eu vi, estudei e analisei. Quando o jovem está numa festa, eu vou beber. E por mudar o comportamento, como nós já falamos, a pessoa acaba por se tornar, por estar assim mais susceptível às outras coisas. Eu estou a beber, estou alcoolizado, depois quero fumar. Ok? Eu estou a beber, acabo por estar mais leve, mais solta, mais solto, exatamente. Então acabo por mais à vontade por usar qualquer coisa. E não só, depois temos também não só os jovens, não é? Que também acaba por influenciar a promiscuidade. Também tem essa questão entre os jovens, não é? E essa questão vamos falar sobre os valores, ou melhor, as consequências psicossociais. Exatamente. Psicossociais. Mas o pastor quer dizer alguma coisa? Sim, eu quero sim. A doutora cogitou já aí um pouquinho das consequências e, enfim, na Bíblia, o ser humano, ele, metaforicamente, é o templo do Espírito Santo, ou seja, é o lugar onde o Espírito Santo habita. E então, acredito que as pessoas que acham que o álcool deve ser usado, mas o que difere é a quantidade, e há outra categoria de pessoas que dizem que não, você pode usar, que depois de usar você não faz nenhum mal, você está em casa, está calmo. Então, além dessa verdade bíblica de que o nosso corpo deve ser bem cuidado com o que nós ingerimos, bebendo, comendo, ouvindo, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 22, diz que os pecados que impedem para que a pessoa vá para o céu, dentre elas está o não se embriagar. E é interessante que aqui não fala de bebida, mas diz que embriaguez, ou seja, podemos agora aqui fazer um link com o que a doutora acabou de dizer, que seja embriaguez pelo álcool, pela droga, tabaco e outras coisas. Então, nesse texto, aqui permitam-me demorar um pouquinho, de Gálatas capítulo 5, Paulo ele alista pecados que impedem para a pessoa ir ao céu. E dentre esses pecados está a idolatria, a feitiçaria, o egoísmo, e depois ele fala da embriaguez. Ou seja, a estrutura do texto de Gálatas categoriza o uso do álcool, né, como se fosse uma pessoa que é feiticeira. Ou seja, mais direito, usar o álcool é a mesma coisa ser feiticeiro. Né? Assim, não existe diferença pela estrutura do texto. As ações que uma pessoa alcoolizada vai efetuar e um feiticeiro também efetua não diferencia. Exato, mas se permitir aqui usar o princípio de intertextualidade, quando diz que na mesma lista, né, coloca o egoísmo. No Antigo Testamento, o que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu é o egoísmo. Só que Paulo em Gálatas vai dizer que o egoísmo é tal qual a embriaguez. Ou seja, usar o álcool é ser Lúcifer. Você se coloca no pé da igualdade com Lúcifer, que foi expulso no céu por causa do egoísmo. Então, as consequências são nefastas. Talvez essas pessoas, porque não creem no céu, não creem na eternidade, não creem que Cristo virá outra vez, mas como cristão, nós devemos divulgar essa mensagem de que o céu é real e o uso do álcool nos afasta da realidade do céu. Perfeito. Obrigada, pastor. Vamos agora falar sobre as consequências psicossociais, né? E nós vimos atualmente os jovens que de uma certa forma, o que anteriormente viram-se imergidos no mundo do álcool. Muitos deles nos dias de hoje estão desempregados, alguns não querem continuar a investir em si, ou seja, ficam praticamente frustrados por uma ou outras razões. Quais são as consequências mais visíveis que tem-se visto atualmente, doutora? Uma das consequências mais visíveis, pela situação que nós já conhecemos no nosso país, não é? Temos muitos problemas sociais e todos os dias é um aumento assustador da violência, do desemprego, muitas famílias a sofrer. Uma dessas consequências também acaba por ser, por exemplo, a depressão, ok? Muitos desses jovens que acabam por enveredar
por este caminho. Muitos deles têm depressão. Depressão. Exato. E, na verdade, o álcool acaba por ser um refúgio, porque eu não quero sofrer. É como se fosse... Exato. É como quando nós vamos ao hospital ou não vou ao dentista, por exemplo. Somos anestesiados, não é? Pedimos anestesia. Exato. Não queremos sentir a dor. Então, basicamente, o álcool, para muitas pessoas, funciona como anestésico. Ok? Porque ela acaba por fazer com que aquela dor que eu sinto não seja assim tão forte como eu estava a sentir. Então, uma dessas consequências é isso, é a depressão, e depois também temos a ansiedade social, que eu disse um pouquinho, não é? Que muitos jovens introvertidos consomem álcool, acabam por se tornar uma pessoa extrovertida, exatamente, convidativa. Exatamente, acaba por falar mais, não é? E tem essas situações, não é? Temos ansiedade, jovens muitas raparigas que, por exemplo, gostam de alguém, ok? E por gostarem de alguém, elas precisam... de uma motivação, se podemos assim dizer. Podemos sim falar de uma motivação, até mesmo pessoas que querem ser aceitos no grupo. Boa. Os jovens, por exemplo, quando querem ser aceitos num grupo, eles têm que se submeter a muitas coisas, como por exemplo, olha, eu vou vestir dessa forma, que não vestia, vou usar álcool para parecer mais fixe, estás a ver? Mais descolado, como se diz. Então, carrega muitas essas questões. Muito bem. E, pastor, as consequências espirituais que podem advir para os jovens que fazem uso de bebidas alcoólicas? Pronto, nós temos consequências futuras, que de não ir para o céu, mas temos consequências presentes. Entre elas, a perca da sensibilidade espiritual. A pessoa vai perder essa sensibilidade de entender quem é Deus. A pessoa vai perder essa noção de entregar a sua vida no relacionamento redentivo, no relacionamento ininterrupto com Deus. A pessoa não vai discernir sabiamente as coisas espirituais. Penso que essas são as consequências mais usuais que uma pessoa que usa o álcool pode sofrer. E quando a doutora falava, eu lembrei de uma colega, quando eu estava fazendo o ensino médio no internato. Ela foi expulsa do internato porque ela era malandra, e depois a direção do internato achou que ela tinha que ficar fora do internato, e a mãe dela, ela achava que o internato era a solução, era a solução da filha. E quando recebeu a filha em casa, ela passou a usar o álcool como uma forma de desanuviar ou preencher esse vazio, infelizmente. E, então, dizer que na Bíblia, Jesus ele fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados com a vida, eu vou vos dar alívio. E também Jesus não só promete um alívio lá no futuro, mas é um alívio presente. Ou seja, quando essas situações acontecem, caro ouvinte, por favor, não se agarre ao álcool, à prática da droga, para tentar preencher o vazio da alma. Corra aos braços de Cristo e Ele promete nos dar alívio. E também relativamente a isso também, só falando um pouquinho, não é, de outras consequências, que eu falei só das consequências mentais, não é? Também tem outras consequências, como as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Sim, okay? Porque depois dessa situação toda, o jovem fica habilitado. Exato, está desinibido mesmo. Exatamente, estamos desinibidos. Então tem essa questão das doenças transmissíveis e não transmissíveis, como a cirrose hepática, câncer e doenças cardiovasculares também. Também temos essas consequências que... E também, não, para além dessas consequências, também tem ou seja, o jovem acaba por não ter motivação para estudar. Com certeza. Tem essa outra consequência. Não quer ir para a escola, não quer estudar. Consequências também na memória, ok? Acaba por ter uma péssima memória, jovem. Tem um monte de consequências que podem advir. Exato. Quando nós, os jovens, fazemos o uso de bebidas alcoólicas, drogas também. E a doutora vai deixar, né, os conselhos para os nossos amigos que nos ouvem a esta altura. Fala aí com os nossos ouvintes. Dizer que nós estamos numa sociedade
que infelizmente temos muitos casos de transtorno por uso de álcool. Eu não seria errado dizer que temos muitas pessoas a sofrerem com o alcoolismo. E não é mais uma questão de só beber de vez em quando, é mesmo um alcoolismo algo mais pesado. Mas por vivermos numa sociedade que olha isso como algo positivo, muitos jovens acabam por não recorrer, acabam por não pedir ajuda. Ok? Então o meu conselho é, se estiveres a passar por isso, não tenha vergonha, ok? De procurar ajuda. Não tenha vergonha de dizer, eu não estou bem, eu quero melhorar, quero mudar a minha vida, quero fazer as coisas de forma diferente. Nós temos, graças a Deus, o espiritual, mas também Deus abençoou-nos com a questão, com psicólogos, com psiquiatras, que também podem, de certa forma, ajudar-te a lidar com essa questão. Tu não estás sozinho. Muito obrigada. Irmã Albertina, antes de fechar, se permitir. Sim, né? pastor. Eu acho que a razão por que Deus na Bíblia ele proíbe, né? E eu acho que não dei esse texto, mas é Efésios capítulo 5, verso 18 também a 20, Paulo aí fala que não vos embriagueis, quer dizer, é uma proibição, é uma ordem, aí Deus ordena para não. Por quê? Porque hoje já existem empresas que quando recebem um currículo e depois no teu comportamento percebem que você usa álcool, eles não te recebem. E Deus ama as pessoas, Deus quer que as pessoas se profissionalizem, que desempenhem várias funções na sociedade. E uma das razões é essa, você não vai ter um crescimento profissional, crescimento acadêmico, espiritual. E também algo que o pastor disse, que eu queria só aproveitar, o pastor falou sobre uma pessoa que consome álcool acaba por ser... está no mesmo nível que o feiticeiro. E eu acabei por lembrar que o álcool acaba por ser uma idolatria também. Sim, ou seja, acaba por sai do primeiro lugar. Ou seja, a Bíblia diz que temos que colocar Deus em primeiro lugar. E então, as pessoas começam a idolatrar. Exatamente. Ou seja, quando o teu foco, e até a psicologia fala sobre isso, ok? Porque uma pessoa alcoólatra, ela todos os dias pensa nisso. Então o álcool é o teu Deus. Não é Deus que está lá em primeiro lugar. Exato, a pessoa só quer beber porque já está viciada. É isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Então o álcool acaba por ser essa questão do meu Deus. Tornou-se o meu Deus, eu vou tirar o Deus em primeiro lugar e vou colocar aquilo, o meu desejo em primeiro lugar. E eu acho muito interessante também. Exato. Obrigado. Muito obrigada. Olha, o nosso tempo já se foi, por isso não vai dar para mandar beijinhos e abraços. E obrigada pelas vossas presenças. Obrigada a nós. Obrigado, sim. E nós continuamos aqui no Mais Conexão. Já sabe que é sempre um prazer estar com você aí do outro lado. Nós estamos a falar sobre álcool, drogas, os seus fatores psicossociais e consequências. E é desta forma que nós colocamos um ponto e vírgula nesta nossa conversa, mas claro, ainda vamos para o espaço sugestão de leitura, porque o Mais Conexão é um programa que preocupa-se com a sua saúde literária. Portanto, hoje eu trago para vocês o livro da escritora norte-americana Ellen White, com o título Vidas que Falam. É um livro muito interessante. Ellen White, escritora prolífica em muitas áreas da vida cristã, recebeu de Deus o dom de ser o canal de comunicação entre Deus e o seu povo no tempo do fim. Esta obra, Vidas que Falam, é uma coletânea de escritos inspirados por Deus, redigidos por ela, que focam a vida e a experiência espiritual de homens e mulheres presentes no relato bíblico. O objetivo: deixar-nos exemplos claros de qual deve ser a nossa atitude nas mais diversas situações da vida. Portanto, continuem ligados ao Mais Conexão e também procurem o livro Vidas que Falam, que vocês não vão se arrepender. É um livro que conta várias experiências espirituais, personagens bíblicos, que nos vão servir de exemplo nos dias de hoje. Receba os abraços desta vasta equipa. A coordenação é de Ana Miguel, supervisão de Gonçalves Vieira, técnica de Júlio Catuquessa. Meu nome é Albertina Dalla. Foi um prazer estar em sua companhia e desejamos continuação de uma ótima tarde. Até lá, continue sendo um jovem de valor. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui
No programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.